aqui. Nós vamos hoje pensar como que a gente pode manter essa criança com TDAH em sala de aula. Imaginem vocês. Eu tenho TDAH, eu sou uma pessoa que tem TDAH, fui descoberta já depois de adulto. Imagine eu sentada aqui, esperando a Mara me chamar. Vocês sabem como eu estava? Roendo as unhas, de um lado para o outro, já virei, já levantei, já fiz um monte de coisa, e eu aqui esperando. É assim que uma criança também com TDAH fica na sala. Porque, na verdade, gente, no cérebro dela, ela tem uma conexão entre os neurônios de uma forma diferente, age de uma forma diferente. Não sou eu que estou dizendo isso. Sabe quem que fala? Tem uma pessoinha que, quando você pensa assim, ó, nossa, eu tenho uma criança com TDAH, como alguém falou aí agora há pouco, acho que foi a Maria de Virgem falou, né? Essa criança não vai aprender. Essa criança não vai ser nada. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Pais até dizer, professor, eu já desisti, meu filho não vai dar nada. Pois eu vou contar uma coisa para vocês. Existe uma pessoa que por ela é que nós estamos aqui estudando o cérebro de tantas crianças e de tantas outras opções, que se chama Santiago Ramon Acajal. Esse cara é um cara espanhol, né? Pelo nome dá para perceber. Foi ele, gente, quem descobriu como que é as conexões entre os neurônios. Quando os neurônios, né, no nosso cérebro tem milhões, trilhões de neurônios, como que ele faz essa conexão? Através dessa pesquisa que ele fez, olha, ele fez essa pesquisa em um paciente. E aí que esse paciente, obviamente, não viveu para ver, mas esse paciente ofereceu o cérebro para que nós pudéssemos hoje estarmos descobrindo. Essa pesquisa descobriu o tal do GPS do cérebro. O que é o GPS do cérebro? É o comando. Foi ele que abriu o caminho para que hoje nós possamos entender melhor essa máquina poderosa que é o nosso cérebro e essas conexões neurais que acontecem cada vez que nós queremos fazer algo, principalmente quando nós estamos motivados. Por que eu estou falando disso, professora? Por que você está falando disso se nós vamos falar de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Sabe por quê? Porque vocês vão pensar assim, professora, esse cara aí deve ter sido um homem extremamente brilhante, né? Deve ter sido um excelente aluno, exemplar na sua vida acadêmica. Pois é aí que vocês se enganam. Sabe por quê? Porque esse carinha, esse tal de Ramon Cajado, e você pode procurar a vida dele, que você vai encontrar aí, essa pessoa, ela, na sua adolescência e no seu trabalho, todo de acadêmico, ele foi um cara super rebelde. Ele discutia com os professores, com seus pais, com seu pai, que era médico, inclusive. Não tinha interesse nenhum naquele ensino tradicional, na disciplina rígida dos colégios, ou seja, em regras, em comandos, né? E isso tudo gerava um desempenho escolar abaixo da média. Só que hoje nós temos muitas informações e a nível cerebral, graças a esse gênio, que poderia muito bem ter sido banido da sociedade, das escolas, por causa da sua rebeldia. Entenderam? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos conhecer um pouquinho sobre o cérebro da criança, da pessoa com TDAH, né? Porque, veja bem, uma criança, uma pessoa com TDAH, escuta direto o professor dizer assim, fica quieto, você tem que ouvir, presta atenção, você tem que se concentrar. Isso são coisas, gente, que a criança ouve direto e que ela não consegue cumprir quando está lá na sala de aula, não é? Por isso, o ambiente escolar é totalmente desafiante para ele. Por quê? Por causa dessa falta de atenção, essa falta de memória, essa impulsividade que faz com que ele tenha grandes erros dentro das atividades que ele está fazendo aí. Agora a gente vai perguntar, né? Como é que esse TDAH pode atrapalhar a aprendizagem na sua maneira tradicional? Olha só, gente,
Atenção, pais. Atenção, professores que estão me ouvindo. Colaboradores, amigos de trabalho, porque eu também sou professora, eu sou psicopedagoga. Eu vi aí a Mara dizendo que tem muita gente querendo fazer a psicopedagogia. Vem para cá, vocês vão ver como nós vamos trabalhar estratégias para poder estarmos junto, mais presente com a criança com TDAH, porque elas só conseguem estar mais atenta, com uma atenção mais redobrada, quando ela está estimulada. Sabe por quê, gente? Porque a criança, porque a pessoa com TDAH, eu falo criança, porque ele está sempre lidando com criança, né? Porque a pessoa com TDAH, ela até sabe as técnicas, as estratégias que ela deve usar, mas ela não consegue aplicar na prática. E é isso que eu vou falar hoje para você nessa palestra. E vou lhe oferecer várias sugestões de trabalho que pode ser resolvido aí, ó, na tua sala de aula. Vamos entender um pouquinho mais? Te convido a pensar assim. Olha só, gente, esses exames, né, de neuroimagem que a gente está vendo, que pode fazer, que é só um neuropediatra ou um psiquiatra que pode ter acesso a este tipo de exame, ele consegue observar um volume cerebral muito maior nessa espessura do córtex. Nós temos, gente, 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, e em cada um deles nós temos alguns lobos, que cada um faz tem uma perspectiva, tem uma característica e uma observação peculiar. O que acontece com a nossa criança com TDAH? Ela tem, dentro de um lobo que se chama pré-frontal, que está bem aqui pertinho da minha testa, onde estão todos concentrados as funções executivas, que são planejamento, organização, tomada de consciência, memória, atenção, concentração, criatividade, está tudo dentro dessa pré-frontal. E quando ele não consegue ativar estes neurônios, esses circuitos cerebrais, porque eles não se encontram, eles chegam, tá vendo? Ó, faz de conta que a minha mão é um neurônio e esse aqui é outro. Eles vão caminhando, quando chega aqui, se perdem. E isso faz com que o meu aluno não tenha atenção, não tem foco durante as atividades. E vocês pensam que eles não sofrem? Sofrem, gente, porque eles ficam pensando assim, eu queria prestar atenção, eu queria. Como é que eu faço para prestar atenção? Até ele ficar falando disso, ó, a professora já está no 3º exercício e ele ainda está lá tentando lembrar como fazer para ter atenção. E aí ele sofre. Sabe por quê? Porque a criança com TDAH, ela tem o transtorno. E o transtorno, gente, uma vez transtorno, sempre vai ter. Então, ele vai ser um adolescente, ele vai ser um adulto com TDAH. Porém, se ele tiver uma intervenção precoce, se ele tiver desde o início conseguindo trabalhar essas dificuldades de não terminar as tarefas, de não ser organizado, tá? Ele vai, com certeza, ser um adolescente melhor e ser realmente um adulto que vai conseguir trabalhar com a situação que ele está vivendo. Como está sendo? Vocês estão vendo essa slidezinho ali? Isso, gente, é exatamente isso. É uma luta. Tudo que ele precisa ouvir, prestar atenção, assimilar, fazer esta composição, fazer essa estruturação de pensamento, ele tem que fazer no cérebro e passar para o papel. E o que acontece quando ele passa para o papel? Voa. O mosquitinho passou, alguém passou lá fora, alguém bateu bola, alguém falou mais alto. Pronto, ele já perdeu totalmente os focos. E aí vem aqueles educadores que, infelizmente, não conhecem um pouco dessa demanda, né? E aí não sabem o que fazer. Não acredito que vocês sejam assim,
Porque se vocês estão aqui, gente, é porque vocês, como vou ouvir vários, eu estou desde o início, assisti a aula da professora maravilhosa com Teia, porque eu sou apaixonada por Teia também. Eles não sabem, esses professores não sabem lidar com essas diferenças de aprendizagem. E por isso é importante estarmos aqui, ó, aprendendo, como muita gente colocou aí. Ah, eu quero aprender, eu quero estudar um pouco mais. E isso faz a diferença, porque daí você vai conseguir apoiar, você vai conseguir elevar esse desenvolvimento dessa criança, vai ver as habilidades que ela tem, porque ela tem. De repente você não encontrou ainda, mas ela tem várias. Ela pode não ter, olha só, nós temos as múltiplas inteligências de Gardner que fala isto. Se você não é boa em português, você pode ser em matemática, em artes, em educação física, em ciências. Puxa essas habilidades para aquilo que ele não tem com tanta facilidade, para que ele possa se ajustar, entende? E se integrar junto ao grupo. Beleza? Isto nós estamos falando. Aí você vai perguntar assim, nós vimos aí, na primeira aula que a professora Edvige falou, sobre o PEI. Gente, é necessário fazer um PEI para criança com TDAH também, porque ela não está aprendendo porque ela não quer. Não é preguiça, não é falta de vontade. Sabe por quê? Porque se eu quisesse, eu poderia ficar sem óculos, mas eu não consigo. Ah, mas será que se eu me esforçar, eu vou conseguir? Não dá, é difícil. Então alguém pergunta assim, quem é responsável por perceber todas essas dificuldades? Ó, tá aqui, ó, igual no desenho tá aí, tá na palma da minha mão. Quem é responsável? Quem é que vai fazer uma alteração na metodologia de trabalhar? Quem é que vai adaptar este currículo? Eu tenho um currículo, veio lá da Secretaria de Educação. Mas, carinhas, meus amores, minhas colegas e meus colegas de trabalho, a sala é minha, os alunos são meus. Eu adapto o meu currículo da melhor forma possível para ajudar os meus alunos, com e sem TDAH. Agora, vai interferir? O TDAH vai interferir na aprendizagem? Vai, gente. Vai, infelizmente vai. Por quê? Porque essa criança vai ter uma dificuldade de concentração, como eu falei agora há pouco. A comunicação e a interação, principalmente com o grupo, vai ficar defasado. Por quê? Porque ele é uma criança impulsiva, porque ele é uma criança que fala sem pensar, é uma criança que fala com a professora, né? Não espera a vez. Então, ele bagunça a sala de aula. Então, ele vai ser aquele aluno, infelizmente, gente, e me perdoe de falar isso, sabe? Porque, na verdade, é desse jeito que acontece, tá? Ele vai ser aquele aluno que, quando ele falta, a professora põe a mão na cabeça e fala: pá, hoje eu vou dar uma excelente aula, porque o fulano ou a fulana não veio para a escola. Certo? Para que não possa acontecer isso, vamos entender um pouquinho. Como que acontece com o cérebro do meu aluno? Ele funciona de uma forma diferente? Não, gente. O cérebro dele é diferente? Não. Olha só como está escrito aí. Ele não faz porque não quer. Ele não faz porque ele não consegue. Está fora de cogitação das suas possibilidades. O cérebro dele não caminha do mesmo jeito. Enquanto o teu, o meu não, porque eu também sou TDAH e eu empino a carroça, né? Eu vou por um caminho mais longo aí. Mas, enquanto o cérebro de uma criança que não tem TDAH, você explicou uma vez e ela, pau, conseguiu, beleza? O do TDAH, você vai explicar 1, 2, 3 vezes, ainda você vai dizer para ela, você conseguiu entender? E ela vai dizer, eu entendi, professora. Não, não entendeu. Então, você vai repetir para ela o que você entendeu. Não é o que você não entendeu, é o que você entendeu.
Se ela repetir alguma coisa que você entendeu, que você falou, perfeito. Agora, se ela ficar enrolando, certeza, meus amores, ela não entendeu o que você falou. Principalmente os comandos. Sabe por quê? Porque, na verdade, a capacidade de concentração desse aluno é muito pequena, tá? E aí, o que acontece? Quando essa concentração cai, o que acontece com os objetivos? Não vai cair também. Então, concentração baixa, objetivo baixo, porque ele não vai conseguir chegar naquilo que a professora está querendo. Então, ele vai ficar sempre defasado, sempre defasado. Ah, professora, tudo isso que a senhora está falando, eu sei. E lá na nossa pós de TDAH e dislexia e da psicopedagogia, nós também falamos isso. Porque gente, nossa informação, a informação do cérebro, ela vai retinha. Passa por um lobo que se chama occipital, vem aqui na cabecinha, bem no meio, para um lobo onde se fala, que se chama parietal, é onde ele vai decodificar as informações. Aí ele vem para o plano motor, aí ele vai executar o que está pedindo. Percebe? Isso aí, gente, não é num tirico de espingarda, como a gente fala, sabe? Não é assim, pai deu. Não é desse jeito. Ele vai acontecer devagar. Quando ele está prestando atenção, olha que chargezinha mais lindinha e mais gostosinha para vocês entenderem o que está escrito aí. Olha só, tá vendo? Começo da explicação. Nossa, a professora está explicando, ele está lá numa knife. Delícia, professora, entendi. Daí a pouco ele já começa a cair. Ai, nossa, olha, credo, parece que a zeladora nem limpou a sala hoje, olha que teia de aranha. Percebe? Espera aí, professora, pode repetir? Gente, lembra de uma coisa. Lembre de uma coisa importante do que eu vou te dizer agora. Quando uma criança está fazendo alguma atividade, ela esquece completamente. Isso a gente chama de dificuldades em comandos. Para que essa criança possa ter uma autonomia e possa conseguir fazer tudo o que precisa de uma forma bem autônoma, ela precisa ter primeiro os comandos. Ela precisa entender as regras, tá? Ela precisa entender que existe um toma lá e um toma da cá. Quando ela consegue isto, ela consegue uma autonomia. Tendo autonomia, gente, a autoestima dela, sobe. E subindo a autonomia, e subindo a autoestima, o que acontece? Eu acelero o meu cérebro para aprender. Eu estou entusiasmada, ou eu quero aprender. Mas para isso, gente, eu preciso primeiro trabalhar a autonomia. Da autonomia o bem-estar, o querer fazer. Percebe? É isso que precisa e que nós precisamos. Eu quero que vocês analisem um pouquinho esse slide que está... Essa coisa que está aqui, ó. Tá vendo? Essa chargezinha que está aqui, ó. Uso do tempo na sala de aula brasileira. Será que na tua é diferente? Se não for diferente, gente, por favor, comece resolvendo isso aí agora, já. 20% é para manter o silêncio. Pessoal, silêncio, vamos, silêncio. A professora fica lá gritando e exacerbando, né? Até a criançada fazer silêncio. 20% do tempo, gente, ela perde. 13% é nas coisas burocráticas. É fazer chamada, é vetar, é coisas burocráticas, ok?
67% vai ser de aula. Você já viram o quanto que essa criança perdeu? 33% da aula ficou perdida só nisso daí. Então, na hora que a criança começar a acessar o cérebro dela, pronto, já está quase na hora de terminar. Tá? E aí, eu pergunto para vocês, na sua sala de aula, você organiza esse tempo dessa forma? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma forma diferente de fazer a diferença. David, por favor, me coloca no alto aí, para eu poder mostrar para o pessoal. Tá vendo, gente? Esse é o material que eu confeccionei. Vocês podem confeccionar do jeito que vocês quiserem. Para a sala de aula, você pode imprimir, tá certo? Imprimir dessa forma aqui, do jeito que está aqui. Leva para a criança. Professora, o que é isso aqui? Ó, se você observar, aqui eu tenho, ó, tá no slide, tá, moçada? O modelinho tá lá para vocês, tá? Ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. O que a criança tem que fazer com isso aqui lá na sala de aula? Sabe aquilo que eu acabei de falar agora? Que a criança tem dificuldade de formular o pensamento? Quando ela começa a formular um pensamento, já veio outro, e aí na hora de escrever, acabou? Lembra? Estava aqui, mas na hora que ela foi colocar, cadê? Foi-se. Então, aqui você vai ajudar teu aluno a montar uma ideia, a formar uma frase. Então, ela vai pegar uma palavra que está aqui. Então, por exemplo, achei. Achei o quê? Achei Achei gosta? Achei dinheiro? Opa, dá certo, né? Opa, e é legal achar dinheiro, né, gente? Achar bombeiros? Achar secretária? Achar... Ah, não, então coube o quê? Achei dinheiro. Ele vai riscar isso daqui. Achei dinheiro, apagaram? Onde? Ai, onde? Minha, aonde? Gaveta. Olha que legal! Achei dinheiro na minha gaveta. E agora, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E ele completa. Vou comprar um sorvete, vou passear, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá certo? Então, isso aqui, ela vai formulando as frases e depois ela completa. Pode voltar, David. E aí, depois, ela completa com aquilo que ela quiser. Tá vendo, gente? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui para vocês tirarem como ideia. Você pode fazer com outras palavras, com dificuldades. Observa que aí você tem verbos, você tem pronome, você tem pronome não, desculpa, artigo, você tem substantivo, e você pode trabalhar toda essa situação dentro dessa única atividade. Viram só? Gostaram dessa atividade? Copie, gente, e monte, que vocês vão ver a diferença de trabalho na tua sala de aula. Não dá? Faz com dupla, faz com trio, faz com grupo, sei lá. Porque o final, pessoal, pera lá, olha só. Quando eu falo, achei dinheiro na minha gaveta, tudo bem, até aí está tudo igual. Só que o finalmente disso, o final disso tudo aí, vai ser diferente de criança para criança. Porque nós sabemos que cada criança é única. E nós aqui do Rema Neuroeducação, nós trabalhamos individualmente exatamente por isso. Porque ela é única. Elas podem ter as mesmas características, porém, a forma de aprendizagem, o tempo de aprendizagem é diferente, ok? Outra dica, gente, promova atividades fora da sala de aula. O que é isso? Olha, tá vendo isso aqui, ó? Como que nós podemos descrever essa imagem aqui abaixo? Olha, gente, pensa aí. Use apenas uma palavra para você poder me descrever essa sala de aula ali. É uma bagunça? Não é, pessoal. Não é bagunça. É uma interação grupal. Eles estão trabalhando de formas diferentes. Afaste as carteiras.
Monte umas atividades diferentes para os seus alunos, porque eles vão amar tudo isso daí. Né? Uma carteira atrás da outra é a melhor solução? Não é uma... Sabe o que eu digo? Oh, desculpa, eu já falei para vocês que eu sou TDAH, né? Eu estou sentindo que eu estou falando muito depressa. Calma aí, vamos com calma. Vamos lá. Uma carteira atrás da outra, o que acontece? É motivo daquele aluno puxar o cabelo, cortar o cabelo, ficar cutucando por baixo da mesa. Não é assim? Pronto. Então, vamos levar essa turma lá para a quadra. Vamos levar essa turma lá para o pátio e vamos pedir para eles observarem a natureza. O que você viu de natureza aqui? Olha, eu quero dar uma aula de ciências. Legal! Vamos ver o que ele observou? Ah, não, professor, eu preciso trabalhar substantivo. Nossa, está dentro do meu planejamento. E eles não entendem o que é planejamento. Ora as bolas. Vamos fazer o seguinte? Vamos pedir para eles lá fora e escreverem tudo que eles veem. Cadeira, banco, bola, pessoas, lanche, sei lá, um monte de coisa. Aí você volta para a sala, cada um vai falar o que escreveu, você coloca no quadro, faz uma elenca, tudo isso daí, pode fazer um bingo, que daí você já está trabalhando a ortografia, pode fazer na matemática um painel lá, né, uma tabela, um gráfico de qual quem que teve, quem todo mundo, quantas pessoas falaram árvore, entende? Pronto, você saiu da sala de aula, mas você não deixou de dar o teu conteúdo, tá? Você não deixou de dar o que você precisava. Outra dica importante, gente, institua a cada 15 dias, o tempo que você achar, porque como eu falei agora há pouco, você é dona da sala, você vai fazer o teu planejamento. Você não precisa ter o planejamento de todos os anos igual. As crianças são diferentes. O ano passado você tinha uma turma, esse ano você tem outra. Então, institua na tua turma, tá? No teu planejamento, atividades lúdicas em grupo. Aí você pode até pedir para as crianças, quem tiver, trazer de casa um jogo de dominó, uma lista de palavras com determinada determinação que você for dar. Vamos lá, gente, quero que todo mundo em grupo escreva o quanto puder cada grupo, né? Você põe lá 3, 4 crianças, vou escrever palavras com M antes de PB, não sei o quê, sabe? Uma categoria, uma determinação, nome de animais, nome de frutas, nome de meio de transporte. Quem escrever mais, ganha um ponto. Um bingo de conhecimentos gerais. Você vai pegar todas essas palavras e vai trabalhar. O que são meios de transportes? Urbanos, rurais, terrestres, aéreos. Tá vendo, gente? Jogos de tabuleiro. Ah, mas se alguém chegar na sala e falar assim para mim, o que você está fazendo aqui? Você está matando aula? O que você está brincando aí? Não, professora. Se você tiver consciência, se você tiver segurança do que você está fazendo, você vai dizer, imagina, eu estou trabalhando atenção, concentração, memória, interação grupal, tá certo? Porque a criança com TDAH, gente, ela sofre muito estigma. Há pouco tempo, eu fiz num desses eventos, eu falei sobre numa das palestras, eu falei sobre os estigmas que as crianças com TDAH enfrentam. Então, para que isso não aconteça, crie esses momentos de interação grupal, tá? Promova uma aula de artes, não precisa ficar esperando a professora de artes. Faça do seu momento de aula uma aula de artes. Como? Você deu lá um texto informativo sobre formigas. Beleza. Aí, como que elas trabalham, como que é o reino delas, sobre abelhas, sobre o que você quiser. Aí você faz uma dobradura, faz uma pintura, faz uma dancinha, põe música, entende?
você vai aumentar o grau de interesse do teu aluno, principalmente da criança com TDAH. Sabe por quê? Porque tua aula vai ser diferente, gente. Vai chamar a atenção, tá? Gincanas educativas, caça ao tesouro, torta na cara. Ai, que delícia, né? Boliche da tabuada. Olha que delícia. Programa o dia do acerto. Sabe como que é o dia do acerto? Isso é fenomenal. Dá certo em todas as turmas que eu já fiz. Programe atividades fáceis para todos os alunos, principalmente para os de TDAH. Sabe o que vai acontecer? O teu aluno vai se entusiasmar, a autoestima dele vai elevar, porque ele conseguiu realizar tudo a contento e em tempo. Tá bem? Última, gente, faça-o sentir útil. Então, coloque ele para ser ajudante da turma, para ele poder levar um recado lá para a secretaria, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas ele tem que se sentir capaz, ele tem que se sentir útil. Olha a outra, lembra que eu falei agora há pouco? Para que eu possa fazer, ter uma criança ter autonomia ou ter esse autoestima mais elevada, ele precisa comer lá com as instruções? O que é as instruções? Nada mais do que seguir regras. Então, eu tenho ali, eu deixei aí para vocês, uma atividade super fácil. Mas, olha, se a criança não entender o que é uma receita de bolo, ela vai fazer junto com o amigo, tá certo? Porque ali tem todos os passos que a criança precisa seguir para poder fazer uma receita de bolo. Porém, olha, você vai numerar de 1 a 8. Só que aí tem 10. E aí o que acontece? Você vai tirar 2 itens, 2 não vão ser necessários. Só que a criança vai ter que ler todas, então ela vai ler, vai interpretar, vai controlar a impulsividade dela, tá vendo? Porque ela não pode colocar em qualquer lugar. Ela tem que saber qual lugar que ela vai pôr. Aqui eu deixei 3 trabalhos super maravilhosos para vocês, tá? Gostaria que o David me colocasse aí novamente para eu mostrar como é que é. Eu deixei o link de onde eu peguei. Esta atividade aqui, ó, marque o igual. Olha, gente, eu colei num pedaço de papelão. Assim como aquele outro, eu colei numa capa de caderno. Tá vendo? Para eu poder trabalhar na minha clínica. Mas aí você pode fazer. Aqui tem um dado. O dado vai informar qual é a seta que ela vai ter que riscar aqui, ó. Então, ela vai seguir e conforme a seta, olha a atenção que ela tem que ter, tá vendo? Você pode imprimir isso daqui e jogar para elas. Uma criança joga o dado, vê, e aí todo mundo marca, cada um na sua cartela. A outra é esse aqui, ó. Tô esperto. Tá? Esses daqui foram comprados, né, em PDF, eu mandei imprimir, e aí, qual é a diferença, gente? Ela tem uma cartinha, tá vendo? Ó, ela tem uma cartinha. Essa cartinha, ela tem que achar exatamente o que está aqui, um triângulo vermelho, um quadrado verde, um círculo azul e um retângulo laranja, aqui. E aí ela coloca em cima, ou então ela circula com aquelas canetas de quadro branco, ok? Isto, gente, é muito legal. O outro, pode tirar, David. O outro é a bola. Gente, essa bola, eu não trouxe a minha porque é grande, né? É muito gostoso. Gente, é genial. Essa bola dá para fazer em grupo. Você vai colocar todo mundo em círculo, por exemplo. Pega uma bola dessas de amarela. Sabe essas bolas que a gente compra que é de plástico, bem molinha? Bem simplesinha, bem baratinho? Aí você vai colocar várias palavras coladas aqui na bola. Tá vendo aqui, ó? Ó, alegria, agradecimento. Você vai colocar palavras com dificuldades ortográficas ou não. Vai depender da tua turma.
E aí, você vai jogar esta bola para um amigo. Então, o amigo tem que ler o que vocês falou, porque você vai ler. A bola está aqui, ok? Aí você vai ler alegria, joga a bola para o amigo. O amigo pega a bola e fala alegria e agradecimento. E joga para outro. O outro vai dizer alegria, agradecimento e mais uma palavra que ele for ler. E assim por diante. Estou trabalhando atenção, estou trabalhando memória, estou trabalhando interação. Achou difícil fazer com memória? Não tem problema. Faz apenas a palavra que você falou e a palavra que ele vai falar. Então, se eu falei alegria, ele fala alegria e a outra vai falar agradecimento. Aí dá certo, aí fica melhor. Aí não fica tão difícil para a criança poder entender. Ok, gente? Aí o que vai fazer? Você vai contemplar todas essas atividades para não ficar somente no lúdico. Senão essa criança vai pensar assim, que delícia, amanhã tem jogo, amanhã tem... Não precisa necessariamente ser apenas lúdico. Você pega isto, por exemplo, dessas palavras que estão ali nesta bola, leva para a sala e vamos classificar gramaticalmente, né? Quantas sílabas, sílaba tônica, separação de sílabas. Gente, dá para trabalhar N coisas com essas atividades. O que eu sempre falo é, não fique apenas no lúdico, porque senão a criança não vai entender como sendo um aprendizado. E outra coisa, eles não vão, você não vai ensinar, você vai aprender com eles e eles vão aprender com você. Aprendizagem, tá certo? Por quê, gente? Porque é dessa forma que você vai ter os aprendizados futuros, ok? E tudo isso que nós falamos, ideias, sugestões, né, com mais afinco sobre o cérebro, sobre como ele age, falar um pouquinho desse jovenzinho, né, que hoje, claro, ele não existe mais, né, óbvio, né, gente? Ele não existe mais. Vocês lembram do que eu falei no começo? Arnaldo, outro até Ramon, a gente chama ele de Cajal. Você vai encontrar muito ele com o nome de Cajal. Porque, na verdade, gente, é por conta dele que a gente conhece um pouco mais da neurociência. Inclusive, esse tal de Santiago Ramon né, Cajal, olha, eu tenho uma dificuldade de falar o nome dele. Ele é considerado o pai das neurociências. E olha, em todo momento aqui, vocês estão vendo que tudo que nós falamos, tudo que é demonstrado para vocês, tem cunho científico. Nada é jogado. E o que vocês estão vendo aí, gente, nessas atividades que eu mostrei agora, nessas sugestões de atividades, elas são totalmente passíveis de se fazer, porque eu fiz, eu tive experiência na minha clínica e eu acabei fazendo também com eles. Existem outras? Claro. Olha, gente, aquela brincadeira do lenço atrás. Lenço atrás, corre mais. Lenço atrás, corre mais. Aí joga-se um lencinho ou uma pedrinha no chão, perto do pé de uma criança, e essa criança tem que correr para que ela possa não ser pega, não é? Olha a atenção, olha o controle da impulsividade que essa criança vai ter que ter para que ela não possa ser pega ali, tá certo? Aquela brincadeira do vai e vem, que você pode, inclusive, construir com ele. O vai e vem, gente, que é feito com garrafinha PET, né? A brincadeira da estátua, principalmente aquela estátua diferente que existe na internet aí, né? A estátua é um tremendo atividade para criança com TDAH, tá? Pular corda,
A construção de pipas. Gente, pegue um dia na tua escola para construir pipas. Traz os pais para a escola. E aí ela vai simplesmente fazer um entrosamento com a família e escola, não dá para separar, porque as duas têm que estar juntas, né? E aí você vai trabalhar a estátua, você vai trabalhar, construir pipas, você vai empinar a pipa. Olha que delícia! Agora, pessoal, dentro da nossa pós de TDAH, e aqui eu só estou falando do TDAH, mas lá, e inclusive nessa pós, tem duas, eu acho que tem 3 disciplinas que eu ministro. Uma delas é aquela que a Mara colocou agora há pouco, que são sugestões de atividades para TDAH e dislexia na atividade da alfabetização, da matemática. Então, essa disciplina, vocês vão ver muito mais atividades, muito mais sugestões de atividades do que eu fiz aqui agora. Mas, outra coisa, gente, argila. Argila é excepcional para trabalhar com a criança com autismo, com TDAH. Sabe por quê? Porque a argila, ela é criatividade. A criança, o aluno, ele vai construir algo. E essa construção, ela é criativa. E criatividade não tem certo nem errado. E isso valoriza o potencial, valoriza a inteligência dessa criança, a autoestima dela. Só que também ela vai trabalhar a impulsividade, por quê? Porque ela não vai levar nesse mesmo dia para casa. Você vai esperar 1, 2 dias para essa argila secar, e aí ela vai, depois, 2, 3 dias, você vai pintar essa argila, e aí sim ela leva para casa. E aí, olha que legal, gente. Olha que interessante. Ela vai levar algo que ela fez. Imagine ela chegar em casa com um potinho de colocar treco, colocar, sei lá, borracha, clips, seja lá o que for. Então, ela vai começar a ter uma autoestima muito mais elevada do que ela estava. E aí a gente deixa para vocês, né, essas 10 dicas para auxiliar os alunos com TDAH em sala. Então, falar com calma, simplicidade, né, interação, conhecer um pouquinho mais do teu aluno, isso é fundamental. E, novamente, eu vou dizer para vocês, gente, participem das nossas pós. Sabe por quê? Porque é aqui que ela vai trabalhar tudo isso que eu falei aqui, ó, em 45 minutos, voando igual uma louca aqui, tá bom? Vou falar igual a professora Gilvirges falou. Espero vocês na pós de TDAH e dislexia, ok, gente? Um beijo. Feliz Dia das Mães para todas